Se você é descendente de italianos e sonha em ter cidadania europeia, este vídeo é obrigatório para você. No final de março de 2024, a Itália aprovou uma reforma radical na lei da cidadania. E essas mudanças vão impactar milhões de brasileiros que estão em processo ou pretendem pedir o reconhecimento. Algumas famílias podem perder definitivamente esse direito, enquanto outras terão que correr contra o tempo. Eu vou explicar todas essas mudanças, mostrar quem será mais afetado e, o mais importante, o que você precisa fazer agora para garantir seu passaporte italiano antes que as portas se fechem. Fique comigo até o final, porque esse assunto é sério. Antes de falar das mudanças, precisamos entender como funciona a cidadania italiana. Hoje, diferente do Brasil, a Itália usa o princípio do jus sanguinis, ou seja, o direito de sangue. Isso significa que se você tem um ancestral italiano, você tem direito à cidadania, desde que seu antepassado era italiano ao emigrar, não tinha se naturalizado brasileiro ainda, ele não perdeu a cidadania antes do nascimento do próximo na linha, seu avô, bisavô, etc. Não há limite de gerações. Mesmo que seu ancestral tenha vindo em 1880, você ainda poderia pedir. Mas atenção, existe uma exceção importante. Antes de 1948, as mulheres italianas não transmitiam a cidadania para seus filhos. Hoje, isso é corrigido na justiça italiana, mas como veremos, isso também está ameaçado pelas novas regras. E o que vai mudar? A nova lei, que ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados, traz 5 mudanças radicais. Fim da transmissão ilimitada, 100 anos após a imigração ou 12ª geração, corte para ancestrais pré-1924, exigência de prova de não naturalização, fim do processo administrativo para a linha materna pré-1948, só via judicial, exigência de vínculo com a Itália, italiano A2, B1 ou residência, restrições para naturalização por casamento. Vamos detalhar cada uma porque isso é crucial para o seu planejamento. A mudança mais drástica é o fim da transmissão ilimitada. Agora haverá 2 cortes. 100 anos após a imigração, se seu avô veio em 1910, você teria até 2010 para pedir. 12ª geração desde 1861. Calculando, isso chega até os bisnetos dos imigrantes. Para famílias como os Pelandas do Paraná, que vieram em 1875, isso significa que os tataranetos já estão fora. Estima-se que 30% dos pedidos atuais serão inviabilizados. Esta é a que mais atinge brasileiros. Se o seu ancestral veio antes de 1924, você agora precisa provar que ele não se naturalizou brasileiro, se naturalizou foi depois do nascimento do filho. O problema: muitos italianos se naturalizaram entre 1890 e 1910, quando o Brasil incentivou isso, e os documentos muitas vezes se perderam. Sem provas, o consulado pode negar seu pedido. Com 35 milhões de descendentes, o Brasil será o país mais afetado. São Paulo, por exemplo, 60% dos casos em análise podem ter problemas com a regra pré-1924. Rio Grande do Sul. Famílias como os Macari, que chegaram em 1885, estão em risco. Santa Catarina, colônias como Uruçanga terão dificuldades com documentos. E não só as famílias antigas. Quem tem linha materna pré-1948 agora enfrentará as seguintes situações: processo 100% judicial, antes alguns consulados aceitavam o administrativo, custos mais altos, advogados na Itália serão obrigatórios, exigência de italiano B1 é um novo requisito. Se você se identificou com algum desses grupos, o tempo é seu maior inimigo. Veja o passo a passo. Pesquisa documental emergencial. Certidão negativa de naturalização que tem no Arquivo Nacional. Registro de bordo se o ancestral veio depois de 1888. Linha materna pré-1948. Entre com a ação judicial antes da reforma virar lei. Junte provas extras, documentos originais e o que mais for necessário. Estudo de italiano.
Comece já os cursos reconhecidos CELI-PL-IDA. Nível A2 é o mínimo, mas B1 será melhor. E atenção, mesmo que sua família ache que tem direito, consulte um especialista. Muitos casos que eram claros agora terão novas exigências. Essa reforma é a maior mudança em 30 anos na cidadania italiana. Para algumas famílias, será agora ou nunca. Se você está em qualquer fase do processo, compartilhe esse vídeo, ajude outros descendentes. Deixe nos comentários seu caso específico e nos siga para atualizações sobre a votação na Câmara. A Itália está fechando as portas para os seus descendentes, mas você ainda pode chegar a tempo. Vamos juntos nessa jornada. Esta não é apenas uma questão de documentos, é sobre memória, identidade e futuro. Enquanto o parlamento italiano debate, cada dia conta. Mas a determinação deve permanecer a mesma. Mesmo contra arquivos destruídos e leis rígidas, a determinação de um povo pode escrever finais diferentes. E ainda há a possibilidade de 3 oportunidades antes disso virar lei. Processos administrativos em consulados vão se tornar mais lentos ainda, ações judiciais coletivas, pedidos via comune italianos que ainda não se adaptaram. Esta reforma é a maior ruptura desde 1992. Não se trata apenas de burocracia. Estamos falando de cortar o vínculo jurídico com milhões de descendentes que mantiveram sua italianidade por gerações. Infelizmente, teremos agora 2 tipos de descendentes de italianos no Brasil. De um lado, milhões de descendentes que conquistaram a cidadania europeia e de outro, aqueles que podem perder esse direito para sempre, por causa de uma nova lei que está prestes a mudar tudo. E isso pode impactar no seu futuro. Um dos objetivos da mudança é frear que o Ministério das Relações Exteriores italiano apontou como uma indústria do passaporte, com agências oferecendo pacotes promocionais de reconhecimento da cidadania, inclusive com anúncios em estilo Black Friday. Em cidades do Vêneto, como na região de Val di Zoldo, autoridades relataram ter recebido mais de 3.000 solicitações de cidadania em massa, grande parte vinda do Brasil. As novas regras valem para pedidos apresentados a partir da meia-noite no horário da Itália ou 4h deste sábado no horário do Brasil. Para que entre em vigor de forma definitiva, o decreto precisa ser convertido em lei pelo parlamento italiano no prazo de 60 dias. Como o governo da primeira-ministra Giorgia Meloni tem maioria nas 2 casas, a aprovação é considerada praticamente certa. Converse com seu advogado, procure brechas nessa nova lei e acelere enquanto isso não virar uma realidade. Um abraço e até o próximo vídeo.